Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos? Amém? Glória a Jesus pela vida de cada irmão. Seja bem-vindo, irmão Anatoly, né? Em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Hoje era para o cooperador Cláudio estar aqui, mas até onde eu sei ele está no hospital, não sei bem o que aconteceu ainda, mas logo nós saberemos. Que o Espírito Santo abençoe a vida dele, em nome de Jesus. Amém? Fazer uma breve oração, em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, graças te damos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em teu santo nome. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e ainda irá fazer. Graças te damos, Senhor Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem nos livrado no dia de hoje, pois a nossa luta é contra aquilo que não vemos, é contra aquilo que os nossos olhos carnais não conseguem enxergar. E graças ao Senhor que estamos aqui, graças ao teu santo nome, graças à sua obra, graças ao seu poder e à sua autoridade, em nome de Jesus. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12. Estava ali atrás, enquanto os irmãos estavam louvando, estava meditando o que traz, né, nós, seres humanos, a buscar aquilo que nós não enxergamos, né? Crer em algo que nós não vemos, como foi citado da outra vez. Fé é crer naquilo que os nossos olhos não veem. É esperar por algo que nós não vemos, que nós pedimos e temos a certeza que irá acontecer, né? Por causa do nome de Jesus Cristo, não pelo nosso poder, pelas nossas vontades, não pelos nossos desejos. E eu vou mais ali ainda. Eu estava ali atrás, eu estava olhando um jovem louvando, um outro jovem no som e um jovem ministrando a palavra. Eu fiquei olhando ali e falei, meu Deus, que venham mais jovens ainda querer aprender de Cristo, pois a vontade dele é que todo ser humano se salve e venha a um conhecimento, que é a verdade de Cristo. E hoje, como muitos falam, a Bíblia é um livro mais vendido no mundo, porém é um dos menos lido no mundo, menos lido. E a importância de ler a palavra, irmãos, como eu citei da outra vez também, a palavra é o poder de Deus. Para você conhecer um poder de Deus, que é a palavra, nós temos que ler. Tem que compreender através do Espírito Santo, não conforme a nossa interpretação, mas conforme a vontade que Cristo te revela na leitura. Porque há duas formas de você ler a Bíblia. Você lê por ler para dizer que leu, ou você lê para se consertar, ou você lê para aprender de Cristo, para aprender da palavra, para aprender do que está escrito, para aprender de cada pessoa que sofreu aqui na palavra. Porque Jesus ele veio como homem, veio como pessoa, padecer as mesmas necessidades. Cada discípulo e cada apóstolo, eles sofreram também, passaram as mesmas necessidades. Muitas vezes nós passamos dificuldades no mundo e reclamamos, que é normal. É normal para o crescimento, para o nosso crescimento. Só que quando nós vemos o tanto que essas pessoas sofreram no Evangelho, a gente para e fala, meu Deus, eu não sofri nada, não padeci nada. Aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo... Deixa eu ir aqui para não me alongar muito. Versículo 27. 27, para ir direto já no versículo aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, 27. Ora, acharam? Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em... Olha que coisa, irmãos. Vós sois o corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Seus membros, irmão, medita nisso. Nós somos o membro de Cristo, em particular. E o capítulo 12, ele vai falando sobre o corpo, né? Sobre os membros da igreja. E seguindo mais adiante aqui no 28, ele fala algo interessante também, o apóstolo Paulo. E a uns, pois, Deus na igreja. Olha que interessante, irmão. Primeiramente, apóstolo. Segundo lugar, profeta. E em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar. Socorros, governos, variedade de línguas.
Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? Pergunta. São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Várias perguntas, né? Interpretam todos? Porventura, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Olha aqui, glória a Jesus. Paulo falando. Aí eu vou entrar na questão de Paulo aqui agora. Ele vem falando sobre o corpo de Cristo. E ele fala que Cristo coloca o membro na igreja como ele quer. É Cristo que coloca na igreja. É como uma empresa. Você vai montar uma empresa ali, você precisa de funcionários para cada área da empresa. Você vai lá, contrata um para RH, contrata um para administrar, contrata um para limpar, contrata um para vender, um para comprar. E assim funciona no mundo. Cristo é da mesma forma. Quando vocês entendem o que cada um deles, como que cada um agia no Evangelho, é interessante porque muitas vezes o irmão pode não pregar, o irmão pode não louvar, o irmão pode não fazer alguma coisa por alguma dificuldade, alguma necessidade, o irmão pode se sentir, né, excluído. E não é isso, irmão. Jesus trouxe todos para a igreja como ele quis. Até o membro menor da igreja, ele é importante. O menor membro na igreja é importante. Por quê? Porque aquele que se achega na igreja, que não tem conhecimento da palavra, vai me servir para estar, como é que eu vou falar a palavra correta? É ensinando, mas não é essa palavra que eu ia dizer. Oi? Não é bem isso. Meu Deus, coloca a palavra aqui, senhor. Oh, meu Deus, me deu um branco aqui no nome da palavra. Ou seja, vem uma pessoa nova que não conhece o Evangelho, qualquer pessoa que não conhece a palavra, me exercitar. Ou seja, uma pessoa com menos conhecimento da palavra vai me ajudar a exercitar a minha fé, a exercitar a minha leitura, vai me fazer buscar ler e aprender mais da palavra. Porque a pessoa ela vai fazer perguntas e muitas vezes nós não sabemos. Então, a gente automaticamente vai na palavra buscar entender através do Espírito Santo, para poder dar resposta conforme o Evangelho nos ensina. E como eu disse, ele coloca cada um na igreja conforme ele quer. Quer ver que interessante? Eu tinha citado para os irmãos sobre Marcos, né? Sobre Lucas, na verdade. Vamos lá em Lucas. Estou sem meu óculos, irmãos, não vou conseguir enxergar direito aqui, mas os irmãos vão me ajudar. Lucas 1, eu tinha citado isso também, quando eu saí da outra vez, eu fiquei meditando ainda mais sobre isso. Lucas 1, versículo 1. Acharam? É interessante essa carta, né? Ele diz assim, primeiro, Lucas 1:1. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Versículo 2. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministro da palavra. 3. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por em ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas e que já estás informado. Se os irmãos forem ler o capítulo de Lucas, como eu citei, eu li os 24 capítulos. Ele não fala dele. Aí eu fiquei meditando esses dias. Qual foi a função dele no Evangelho que Cristo trouxe para o Evangelho? Por quê? Porque nem todos vão pregar. Nem todos conseguem orar, né? Tem uma certa dificuldade. Nem todos conseguem ficar ali no som. Eu sou horrível em computador, não sou bom nisso. Nós todos temos uma dificuldade. Todos nós temos uma dificuldade em alguma coisa na igreja. Por quê? São todos apóstolos? São todos para mexer no som? São todos para louvar? São todos para... Não são, né, irmãos? Cada um dos irmãos tem uma função dada por Cristo na igreja.
E basta cada um exercer aquilo que Cristo concedeu. Qual é? Não sei. Aí é com cada um dos irmãos. Aí é com cada um dos irmãos. É interessante. E eu, meditando sobre Lucas, eu fiquei pensando qual era a função dele. Por quê? Os 24 capítulos, ele não fala dele. Ele só fala de tudo aquilo que aconteceu, foi o que ele disse aqui, que procurou minuciosamente. Lá em Atos 1, não existe membro na igreja sem função, irmão. Não existe. Do menor ao maior. Não existe. Às vezes você pode achar que você não faz nada, mas você faz. Você, às vezes, eu cheguei na igreja, estava muitas vezes a gente está ali na porta, e você... Porque nós estamos nesse corpo humano aqui ainda, né? Então, nós padecemos no mundo, nós sofremos no mundo. Nós temos as nossas dificuldades no mundo. Aí, às vezes, está na porta ali, vê o irmão sorrindo, você fala, meu Deus. Um simples sorriso já te dá um ânimo. Parece que o Espírito Santo usa a pessoa ali para... Toma, meu filho, esse sorriso aqui, se anima, levanta e anda, né? Levanta e anda. Como semana passada, ali para o irmão, eu lembrei. Eu citei um texto lá que eu não ia citar, e o irmão procurou falando que, irmão, eu não queria vir para a igreja, ou seja, ali ele aprendeu o quê? Dos dois irmãos, né? Da parábola dos dois irmãos, que um falou que ia e o outro não ia trabalhar. E o que não ia foi. E o irmão me procurou depois do culto e falou, irmão, eu estava desse jeito aí, e eu não queria vir e tal, né, isso. E eu não queria vir, e aquilo ali me animou. E ele aprendeu algo ali. Porque você pode pregar 300 vezes, 1000 vezes, sobre a luta da carne e o espírito. Pode pregar 1000 vezes. Luta da sua carne contra o espírito. A sua carne quer fazer uma coisa, o Espírito Santo quer fazer outra. Só que, muitas vezes, nós deixamos que a nossa carne vença e não permitimos que o Espírito Santo haja nas nossas vidas, né? O irmão aprendeu ali, porque foi algo interessante. Ele não queria vir e veio, cansado, mas foi. Dormiu até no culto, mas foi. Ou seja, o Espírito Santo deu força para ele e ele foi lá. E o irmão aprendeu... E o irmão teve a experiência com a palavra, na verdade. A luta da carne com o espírito. E é só assim que a gente cresce, quando a gente tem luta. Sem luta, a gente não aprende. Atos, capítulo 1, versículo 1 de novo. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Ele escreve o segundo livro. Escreveu o primeiro, está escrevendo o segundo. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Ou seja, ele escreveu essa carta também. A primeira carta, irmãos, ele não fala dele, ele só fala das outras pessoas. E eu achei interessante que era um cristão, porque ele era cristão, não era apóstolo, era um médico que acompanhou Paulo, e ele fazia parte do corpo de Cristo. Ele era uma pessoa, foi uma pessoa, muito usada no Evangelho. Para você escrever 24 capítulos não é fácil. Procurar minuciosamente cada pessoa para escrever aquilo ali. Só que nos 24 capítulos que ele escreveu, ele não cura ninguém. Ele não salva, não. Ele não cura ninguém, ele não faz nenhum milagre. A única coisa que ele faz é escrever. E engrandecer o nome de Cristo, engrandecer os apóstolos, porque ele acabou escrevendo. Ele escreveu sobre os apóstolos, escreveu sobre Jesus Cristo, mas ele não faz nada, não fala dele próprio, nos 24 capítulos. Só que em Atos ele escreve aqui, de novo, para Teófilo, né? E ele começa a falar muitas coisas, irmãos, muitas coisas. Fala da descida do Espírito Santo, das primeiras conversões, a cura que Paulo curou. Ele fala sobre muitas coisas. Só que aqui em Atos 9, também tem uma outra situação. Lembrando, Cristo trouxe você, conforme a vontade dele, para algo dentro da igreja, para você fazer. Ele não traz ninguém em vão, irmãos, ninguém em vão. Como uma empresa não vai trazer uma pessoa para ficar sobrando ali, a não ser que precise, né? Tem 10 motoristas, vai ter 11, caso um tirar férias, o outro cobre.
Mas não vai pegar a mais para ficar sobrando. Isso não existe, irmãos. Não existe. Todos, assim como todos os discípulos trabalharam, todos os apóstolos trabalharam, como todos que andavam com Jesus Cristo trabalharam, todos eles trabalharam. Todos eles. Atos 9. Atos 9 aqui é a conversão de Saulo, né? Saulo, os irmãos bem sabem que ele perseguia a igreja de Deus, perseguia, matava os cristãos, matava crianças. E Saulo 1, Atos capítulo 9, versículo 1 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaça e mortes contra os discípulos do Senhor, Jesus Cristo, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Olha que coisa. Saulo se dizia crente, mas queria matar todos aqueles que andavam com Jesus Cristo. O cara era ruim, era um endemoniado. Resumindo, era isso. Porque ele não andava com Cristo aqui ainda. Ele não conhecia Jesus. Tanto que em Atos 7, quando Estevão estava morrendo ali, Estevão ministrando a palavra, pregando a palavra, quando ele apedrejado está morrendo, Saulo está nos pés dele ali, concedendo com tudo aquilo que ocorreu. Versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem falou isso aqui? Jesus Cristo. Jesus, aqui, irmão, Cristo já tinha ido para a cruz, ele já tinha ido para a cruz, e não estava mais entre os irmãos, ele já tinha ido ao Hades, ministrado, ele não estava mais entre os irmãos aqui. Versículo 5, e ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha que coisa. A quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Dá murro em ponta de faca, né? E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que faça? Olha que coisa, no ato. Ele foi para matar os cristãos, Jesus fala com ele ali, no ato ele fala: Que queres que faça? 7. E os varões, 6, né? E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, o que queres que faça? E ele disse, o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Olha que coisa. Vai lá que você vai saber o que vai fazer. Eu vou pular aqui, irmãos, por causa do horário. Os irmãos forem ler aqui depois, ele vai instruir aqui Paulo com Ananias. E aqui no versículo 19, só por causa do horário, versículo 19. Versículo 19. Os irmãos quiserem ler depois, só para não ficar muito longo. Perdão, mas vou ter que ler, senão não vai ficar difícil compreender. Versículo 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Versículo 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando pela mão, o conduziam a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui. Olha que coisa. Quando eu leio essas passagens, eu presto atenção nas respostas. Sempre nas respostas. Muitos discípulos de Cristo, aqueles que perseveraram até o fim, que andaram com Cristo até o fim, que aprenderam, que andaram com Ele, que creram nele, era: eis-me aqui. Vamos. Sim, Senhor. Todos aqueles que aprenderam de Cristo, os discípulos, era no ato, era: vou fazer, sim, vamos, correndo, era rápido, né? Versículo 7, os varões que iam com ele, foi no 7 que eu parei? E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando pela mão, o conduziam a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas
por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais do sacerdote para prender todos os que invocam o teu. Então ele tinha poder e autoridade sobre todos aqueles que buscavam a Cristo na época. Ele tinha poder e autoridade para quê? Para perseguir, para matar. Se fosse nos dias de hoje, ele entrava ali e aquele que não tivesse bem com Cristo, ele faria isso, ele matava todos. Esse era Saulo. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor. Lê, irmãos, esse 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai. Para fazer o quê? Jesus ele traz cada um conforme a vontade. Veja que ele pegou um ser lá, um homem, que matava os cristãos, que perseguia a igreja de Deus. E Jesus pegou aquele homem e falou o quê? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu. Então, Paulo foi escolhido para quê? Para levar o nome? O nome de Jesus Cristo. Paulo foi escolhido para levar o nome de Jesus Cristo. Levar o nome de Jesus Cristo. É Atos 27. Finalizar aqui no 27, 14 minutos, dá tempo. Amém? Atos 27. Então veja, Marcos foi escolhido, escreveu as duas cartas. A primeira, ele fez algo espetacular ali, irmãos. Se os irmãos pegarem para ler, leiam. Paulo foi escolhido para levar o nome de Cristo, para padecer para o nome de Jesus Cristo. Só que o nome que é mais falado na palavra dos apóstolos é o nome de Paulo. O que mais matou cristão, o que mais perseguiu a igreja, Jesus chamou ele para falar do nome dele, para ministrar o nome de Jesus Cristo. Então, ele é o nome mais citado. Se nós prestarmos atenção na ministração, fora o nome de Jesus Cristo, Cristo é o primeiro lugar. Mas, se os irmãos se atentarem, a maioria das situações foram Paulo que fez. Foi Paulo. Paulo estava apanhando, Paulo estava pregando, Paulo estava descendo num cesto. Logo que ele se converteu lá, eu não li, mas logo que ele desceu, logo que ele se converteu ali, ele já começou a ministrar. Paulo, ele apanhou, foi dado como morto, se levantou, foi ver como que estavam os irmãos que estavam ouvindo a palavra, não se preocupou nem com ele. Paulo escreveu a maioria das cartas do Evangelho. Paulo foi preso várias vezes por causa da palavra. Aqui em Atos 27, ele foi preso também, porque ele precisava ir aos governadores para pregar a palavra. Paulo apoiou bastante, pregou bastante, está salvo. Glória a Jesus. Então, sempre nós falamos o nome de Paulo. Lá, Jesus falou, olha, eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome, e ele vai levar o meu nome, e levou o nome dele. Marcos, eu tenho uma curiosidade. Tem muitas curiosidades em Marcos ali. Em Lucas, perdão. Aqui em Atos 27... eu já li várias vezes essa passagem e já ouvi pregações, mas eu nunca me atentei a algo também. Nunca tinha me atentado a algo. Atos 27, versículo 1. Lembrando, quem escreveu o livro de Atos? Lucas escreveu, correto? 27, 1. Como está escrito? Como se determinou o quê? Ele estava junto com Paulo. Ele estava junto com Paulo. Nós sempre lemos essa passagem falando de Paulo, que aqui é a parte do navio, onde ele estava no navio. Enfim, e no final ele foi mordido por cobra ali e tudo mais. Paulo padeceu muito aqui também, só que o anjo aparece para ele e fala, olha, e quem estiver no barco, nenhum de vocês vão padecer. Só que Lucas estava com Paulo aqui nesse momento também. Muitas vezes nós só... É algo interessante, irmãos, que Paulo,
era o que mais pregava, né? Que ele foi pregar para o mundo todo. E isso é uma figura muito interessante para nós nos dias de hoje também. Por quê? Ele escreveu os 24 capítulos, ele não fala nada dele. Ele foi chamado, estava na igreja, estava com os irmãos, mas ele estava ali na dele, quieto ali. Ele estava na dele, trabalhando, quieto na dele. Aqui, várias vezes eu li e já falei sobre essa situação e nunca me atentei que ele padeceu com Paulo também, que ele estava no navio com Paulo. Por quê? Porque a gente sempre se atenta para o nome maior, para o nome mais alto, para quem está à frente, para quem, né? No caso, se atenta, vou usar como exemplo, tá, irmão? Só para os irmãos entenderem. Um exemplo, se eu estou ministrando aqui, se eu estou aqui padecendo, os irmãos vão se atentar em mim, vão se atentar no irmão Cláudio, nos irmãos que estão pregando, no Osnir, no Tom, no Henrique, vão se atentar no irmão mais velho da igreja, mas os irmãos também estão padecendo ali. Os irmãos que não estão à frente, que não estão... tem um ditado no mundo aí que fala que aquele que não é visto não é lembrado, né? Não é lembrado, né? Nós sempre víamos, eu particularmente, sempre vi Paulo e não conseguia enxergar Lucas aqui nessa passagem, padecendo juntamente com Paulo. Olha que coisa. Eu sempre me atentava ao nome maior ali da ministração, do que estava à frente, e aquele que estava do lado, ajudando ele ali, acompanhando ele, eu não me atentava. Olha que figura interessante. Muitas vezes os irmãos estão, né? Como eu falei, Jesus ele chama conforme a vontade dele. E muitas vezes a gente não presta atenção nos que não estão à frente. Né? Não estou falando de dar valor, quem vai dar valor é Jesus Cristo. Mas é interessante, né? Eu me coloquei no lugar aqui. Eu falei, que coisa. Lucas estava com Paulo, versículo 1. Como se determinou que havíamos de navegar, ou seja, ele estava com Paulo. Versículo 2, só para ficar bem claro. E embarcamos nós em um... Ele estava com Paulo. 3. Chegamos no dia seguinte. Chegamos. Ele estava com Paulo. E vai embora. 4. Partindo dali, fomos navegando. E tendo atravessado no 5. 6. Achando ali o centurião. Ou seja, só lendo, irmãos. É só lendo. A palavra fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas o ouvir... é aquele que tem dificuldade de ler. Aquele que consegue ler, que leia para aprender, que leia para meditar, porque Deus ele fala, né, como diz lá em Hebreus 1, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas. Hoje ele nos fala através do Filho. E como que nós vamos falar com o Filho? Duas formas, orando e lendo. Orando, você fala, ele vai te responder. Certeza que vai responder. Não da forma que você quer, mas vai responder. Não da forma que eu quero, mas vai responder. E lendo. E lendo. As duas formas. É lendo e orando. Falando com ele. E vai embora, irmãos. E vai embora. E vai embora. Se ler toda... aqui eu queria citar mais a parte, não vou citar todo aqui, Atos 27, que vai falar do navio, que ele padeceu lá, que o barco se destruiu, enfim. Eu não vou entrar nessa questão aí, que os irmãos já bem conhecem. Mas na questão daquele que andava com alguém grandioso ali na palavra, que trabalhou bastante, que ouviu a palavra de Cristo, que obedeceu a palavra de Jesus Cristo. Paulo, e é interessante que Jesus sempre falava, olha, vai por aqui, e ele ia. Paulo, não vai para a Ásia, ele não ia. Olha, eu tenho vontade de ir, mas fui impedido pelo Espírito, mas depois ele foi. Paulo sempre obedeceu, e não é nada com Paulo, tá, irmãos? Paulo foi uma bênção, glória a Jesus. Eu estou citando aqui, porque muitas vezes pode ter alguém, não sei, que pode se sentir, né? Pode se sentir, eu não faço isso, não faço aquilo, ou a pessoa pode dizer, um não faz, outro não faz. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Como a palavra fala no começo, nós somos um corpo. E o corpo, quando um padece, como um membro do corpo padece, vai citar lá também, todo o corpo sente. Esses dias atrás eu arranquei eu fui no dentista e precisava arrancar, como chama isso aqui? Esqueci. O siso, né? Aí o médico falou, olha, precisa arrancar estava com muita dor no dente, eu precisava arrancar um dente. Aí ele falou, olha, vou arrancar um, mas tem o outro. Eu já tinha arrancado 2, né? Você não quer arrancar o outro?
Eu falei, já está aí, né? Arranca os dois. Arrancou. Irmãos, eu passei uns 15 dias sofrendo com o dente. Sofrendo. E o corpo tremia. Por quê? Porque tinha o cara, ao invés de colocar aquelas linhas, eu achei que era linha, ele colocou uma linha de nylon. Então, a linha de nylon ela ficava pegando aqui na gengiva. E toda vez que eu tomava uma água gelada, eu mastigava ou fazia algum gesto com a boca, irmão, meu corpo inteiro tremia. O corpo inteirinho tremia, por causa de uma parte do corpo, um membro, o corpo inteiro tremia. O corpo inteiro padeceu por causa de algo. Só que eu tive que sentir aquilo ali. Eu senti a dor, eu senti uma dor, né, não é dorzinha, pegava aquele nylon, como se fosse uma agulha, e o corpo tremia. Só que eu sentia, eu sabia o que era. Agora, se o irmão padece, o membro sofre e o membro não passa para o corpo, o membro vai sofrer sozinho. O membro vai padecer sozinho. Vai padecer sozinho. E em questão de padecer sozinho, vai duas questões interessantes também. Que nem eu estou olhando para o irmão ali, o irmão mais velho aqui entre nós, perdão. O irmão está quantos anos, irmão? O senhor? Qual a idade do irmão? Não, a idade? Olha, 7,7. Já viu bastante, né? Glória a Jesus. Isso aí dá para nos ensinar muito aí. Dá para ensinar bastante. 77 anos. Eu não chego lá, irmão. Estou cheio de dor no corpo. E eu não quero, não. Estou muito judiado, irmão. Mas glória a Jesus. Veja, sou muito... O corpo, ele padece. Só que se o corpo, um membro do corpo, padecer, o membro padecer e não falar para o corpo, como que o corpo vai ajudar? Como que vai ajudar? Na hora lá que eu senti, eu fui no médico, tirou um ponto, e eu voltei para casa com a mesma dor. A dor não passou. Só que ele tirou um ponto. Aí, quando chegou em casa, eu peguei um membro do corpo, peguei um negócio lá, dei um jeito lá e cortei. Ou seja, se não fosse um membro do corpo me ajudando, eu estava sentindo dor. Eu estava sentindo dor. Ou seja, eu precisei de um membro do corpo para me ajudar a fazer com que aquela dor passasse ali. Mesmo eu indo no especialista, a dor ainda permaneceu. Olha que coisa. Porque deixou passar desapercebido. Eu não vou me alongar até por causa do horário, falta 3 minutos, mas olha que interessante. Paulo, ele foi chamado para padecer pelo nome de Jesus Cristo. Paulo foi chamado para Jesus falar para ele, eu vou te mostrar o quanto você vai padecer pelo meu nome. Lucas escreveu as 2 cartas. Só que olha que interessante, ele era um membro do corpo que passa desapercebido ali, porque ele fala em Lucas 1 de tudo o que ocorria, e ele não faz milagres lá, não cura, ele não fala dele próprio. Agora, em Atos, ele começa a falar, só que ele padece junto com Paulo ali também. E ele foi um membro que trabalhou bastante, tanto que ele fala depois, né, que só Lucas permaneceu com ele, sofreu e padeceu com ele. Amém? Que o Espírito Santo abençoe grandemente a vida de cada um. E nunca se esqueça que Jesus falou, no mundo você vai ter aflição, como ele teve. Só que a gente lembra, né? Olha, eu sempre escuto isso, né? Aí fora aí. Nem acaba uma luta, entra outra luta. Mas espera aí, o que Jesus falou? Você vai ter aflição. Lá em Lucas, quando ele foi tentado, em Lucas 4, a palavra fala que ele foi tentado os 40 dias e depois o diabo fala que deixou ele por pouco tempo. Jesus foi tentado os 3 anos e meio que ele ministrou a palavra. Os 3 anos e meio, Jesus foi tentado. Aí Cristo nos fala, olha, no mundo vocês vão ter aflição. Então, quando acabar uma aflição, é o tempo de você buscar Deus, se preparar, se fortalecer, para quando vier a outra, você estar mais forte. Por quê? Você vai ter aflição. Aí ele fala, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ele venceu o mundo. E se ele é conosco, e se nós cremos que vamos ter aflição, mas é para ter bom ânimo, é para ter bom ânimo. É para ter bom ânimo. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Espírito Santo abençoe grandemente a vida de cada irmão. Irmão, fique de pé em nome de Jesus.